Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O sobrenatural na TV. Olá, Luciano e amigos. Eu sou a Alessandra Zal e venho lhes contar mais alguns relatos nessa minha jornada junto ao sobrenatural. Luciano, eu nunca pensei e nunca acreditei que algo sobrenatural pudesse se manifestar através da televisão. Temos uma certa tendência a acreditar que ao assistir televisão, nenhuma coisa sobrenatural ou espiritual pode nos afetar, influenciar ou simplesmente se fazer presente. Isso é um ledo engano. Eu precisei passar por algumas situações um tanto inusitadas para compreender que isso pode sim acontecer. Devido a tudo pelo que eu já passei, quando eu vejo algo na TV que eu sinto ser algo muito pesado, sobrenatural ou baseado em algum caso real e com imagens reais, eu prefiro mudar de canal ou mesmo desligar a TV. A primeira vez que aconteceu, eu era adolescente ainda. Eu não digo que seja algo sobrenatural, mas foi bem estranho. Eu estava sozinho em casa e tinha comprado algumas roupas, então eu liguei a TV da sala em um canal qualquer e fui para o quarto que ficava bem em frente. Eu fiquei de pé em cima da cama da minha mãe porque o espelho que tinha no guarda-roupas era muito alto e eu estava vestindo as roupas novas e me olhando. Eu lembro que tocava uma música e eu fiquei dançando e me olhando no espelho. De repente, a TV desligou. Eu fui até a sala verificar o que tinha acontecido, pois meu primeiro pensamento foi que alguém poderia tê-lo programado para desligar naquele horário. Porém, não havia nada e nem ninguém na sala, então eu liguei a TV novamente e fui para o quarto. Assim que eu cheguei ao quarto, eu percebi que a bendita televisão havia desligado de novo. Eu voltei até lá e a liguei novamente, e assim que eu me virei, ela desligou de novo, sozinha e bem na minha frente. Antes que eu pudesse apertar o controle para religar, ela ligou sozinha. Então eu comecei a ficar com medo. Afinal, eu estava sozinho em casa e não estava acontecendo nenhuma queda de energia. Toda a energia da casa parecia estar perfeitamente normal. Então a TV começou a desligar e a ligar sozinha repetidas vezes e eu permaneci apenas olhando. Assustada, eu fui até a tomada e retirei o plugue. E eu me lembro de ainda ter falado sozinha, eu quero ver agora ela ligar de novo. Mas para o meu alívio, ela permaneceu desligada. Naquela casa aconteceram alguns episódios sobrenaturais que eu contarei em uma próxima vez. Esse outro caso, eu até cheguei a relatar em outro canal, portanto eu vou apenas resumir o ocorrido, se você me permitir, Luciano. Eu estava vendo um programa de TV e o apresentador estava junto com uma sensitiva visitando o presídio do Carandiru. Essa sensitiva, em uma sequência de exibição do programa, ficou muito assustada e chegou a gritar com o que estava vendo por lá. Então ela foi fazer um ritual levando alguns pedaços do concreto da demolição do Carandiru para jogá-los no mar. Eu lembro que, no momento em que os pedaços desciam mar abaixo, eu vi duas mãos esverdeadas como se fossem mãos formadas por uma luz verde e que recebia cada pedaço suavemente. Eu não consigo imaginar o que seria aquilo na água ou a quem pertenceriam aquelas mãos. Outra situação recente e que ocorreu na minha casa atual. A minha cozinha é integrada à sala, separada apenas por um balcão. Assim, eu podia cozinhar enquanto assistia TV com meu marido que estava no sofá. Nós assistíamos a um programa que contava acontecimentos sobrenaturais ocorridos em um prédio grande, antigo e famoso que fica na cidade de São Paulo.
A reportagem falava sobre uma moça cujo espírito sempre aparecia em um banheiro desse prédio. Pessoas a viam entrar e, quando a procuravam, não havia ninguém lá dentro. Contavam que aquela moça tirou a própria vida naquele banheiro porque sua família tinha descoberto que ela teria um caso com um homem casado. Eu fiquei surpresa e comentei com meu marido em voz alta. Meu Deus, será que uma mulher teria coragem de tirar a própria vida por um motivo desse? E Luciano, na mesma hora que eu terminei de falar, eu ouvi bem perto de mim uma voz arrepiante e assustadora. Sabe aquelas vozes distorcidas que as pessoas gravavam antigamente no rádio e diziam se tratar de vozes do além? Exatamente assim. Eu não consegui compreender as palavras que eu estava ouvindo, mas em minha mente eu senti, sim, eu senti que alguém veio me confirmar. Se era a tal moça, eu não sei, mas a voz parecia feminina. Os 2 últimos casos que eu vou relatar aconteceram há poucos meses. Todos os dias eu me arrumo para o trabalho assistindo determinado telejornal, já virou um hábito meu. Eu me maquio, me penteio e vou olhando de vez em quando para a TV acompanhando as notícias. Então, em uma ocasião, eu parei em frente à TV e algo me chamou a atenção. Então eu comecei a acompanhar as imagens enquanto o âncora mostrava um acidente de moto gravado por uma câmera de vigilância e eu vi nitidamente quando, por sobre a calçada, alguma coisa preta parecida com uma fumaça correu rapidamente, se movimentando como aquele personagem simbiose daquele filme famoso de super-herói. Eu peço perdão pela comparação, mas foi a única coisa que eu achei mais parecida com o que eu vi naquela ocasião. Aquela coisa passou bem rápido e quando ela virou para a esquerda e atravessou a rua, o acidente entre o carro e a moto aconteceu. Eu fiquei chocada quando vi que o exato momento do acidente se deu quando aquela fumaça preta cruzou a rua. Essas situações ou visões, eu não sei qual termo usar, às vezes mexem um pouco comigo. Foi uma situação particularmente muito triste. Cerca de 2 meses atrás, vendo esse mesmo telejornal, eu vi algo bem nítido. Estava passando uma reportagem e o câmera mostrava lentamente uma panorâmica do local em que tinha acabado de acontecer uma ocorrência policial. A câmera mostrava uma grande escadaria e na base dela, logo no nível da rua, eu vi um homem que carregava uma arma muito longa, tipo uma escopeta, cruzada sobre o peito, e ele parecia estar de guarda. Esse homem tinha uma cor desbotada, algo meio rosado, porém o corpo inteiro dele tinha aquela mesma cor estranha. Os cabelos eram cacheados e altos e também tinham aquela mesma cor, assim como o rosto de expressão rude e compenetrada, os braços, a roupa e até mesmo a arma que ele carregava. Na hora eu me perguntei, isso é uma estátua? E por que alguém faria uma estátua de um cara parecendo um bandido e ainda por cima armado ao pé de uma escadaria? Aí eu me toquei que aquilo não era uma estátua. Eles certamente não permitiriam uma estátua assim. E nessas horas eu fico meio confusa me perguntando se o que eu vi era mesmo algo sobrenatural, se de repente aquelas visões eram apenas ilusões de óticas ou coisas do tipo, ou se eu estou apenas ficando louca. Eu tento me acostumar, me convencer de que isso possa ser algo comum e que talvez aconteça com outras pessoas, mas eu realmente não sei o que pensar. Bem, Luciano, esses foram alguns relatos que eu separei para contar. Mas mais coisas acontecendo à TV já aconteceram comigo e em breve eu mandarei mais relatos. Obrigada por ouvirem meus relatos e, se puderem, deixe algum comentário, principalmente aquelas pessoas que têm um maior entendimento sobre o assunto. Fiquem com Deus. A República Assombrada. Olá, Luciano e amigos. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo e com mais 2 pessoas que moravam comigo em uma república feminina.
Eu trabalhava muito tempo durante a noite em um restaurante e tinha mais uma moça que também trabalhava lá e que morava no mesmo lugar que eu. O turno dela começava e acabava mais cedo, então ela chegava na República bem antes de mim. Uma outra moça que também morava lá junto com a gente, nessa ocasião estava na casa do namorado. A dona dessa República também morava lá, mas a gente nunca sabia o que tinha no quarto dela, até porque ela não deixava a gente entrar. Até aí tudo normal, mas eu sempre tive uma sensibilidade e uma mediunidade muito aflorada, e todas nós sabíamos que a dona era espírita e que a avó dela tinha falecido naquela casa. Luciano, apenas alguns dias depois de eu ter me mudado, eu comecei a sentir uma presença muito estranha naquela casa, principalmente na lavanderia e na cozinha, e essa presença era ainda mais intensa durante a noite. A casa era meio desarrumada, havia muita tranqueira espalhada e muita bagunça, parecia que ninguém arrumava direito aquele lugar. Então, de repente, eu comecei a ver constantemente a figura de uma senhora que ficava caminhando pela casa. Ela tinha uma aparência muito estranha que só de lembrar eu fico toda arrepiada. Eu comecei a sentir calafrios toda vez que eu entrava lá dentro. Eu ficava muito tempo sozinha na cozinha e só queria entrar lá só se as outras meninas também estivessem, até que teve um dia que eu cheguei e não tinha ninguém em casa. Eu tinha ido ao mercado e quando eu voltei, eu vi a imagem horripilante daquela senhora parada na janela olhando para mim. Eu não consegui entrar na casa e esperei do lado de fora até bem tarde, até que alguém chegasse. Esse dia foi um dos dias mais assustadores que eu já passei na minha vida. Mas alguns dias depois, eu já estava dormindo junto com outra menina porque eu não conseguia mais dormir sozinha no meu quarto. Um dia eu contei para ela o que eu havia visto e nós passamos a ser duas assustadas que não se desgrudavam, uma querendo proteger a outra. Uma noite eu fui trabalhar normalmente, assim como as outras meninas. Uma delas chegou em casa por volta da meia-noite mais ou menos e ela contou que assim que entrou, começou a ver e a ouvir coisas pela casa. Ela disse que viu a imagem de um bicho feio que observava no meio das sombras. Quando eu cheguei, ela estava muito assustada e ela tentava me mostrar algumas fotos que ela acreditou ter tirado daquela coisa, mas tudo que dava para ver era apenas alguns borrões escuros. Eu fiquei apavorada e daí começou o verdadeiro inferno naquele lugar. Nós duas começamos a ouvir passos pela casa, além do trote de um cavalo correndo em volta do terreno. Eu juro pela felicidade do meu filho que eu estou falando sério, eu não tenho por que mentir. Eu fiquei totalmente aterrorizada e sem saber o que fazer. A dona da casa não estava lá nessa noite. Depois de um tempo, aqueles barulhos pararam e a menina que estava comigo se acalmou e foi correndo tomar um banho. Logo que ela entrou no banheiro, eu senti uma coisa gelada tocando nas minhas costas. E quando eu olhei para frente, exatamente embaixo da janela, eu vi um bode. Um bode preto muito feio e aterrorizante, em pé, olhando para mim, com uma cara muito feia e assustadora. Aí eu travei, eu não consegui correr, não consegui gritar e nem mesmo me mexer. A menina saiu do banheiro, olhou para mim e viu que eu estava branca feito cera. Em seguida, nós começamos a ouvir o choro de um bebê bem fraquinho e distante, e então alguma coisa apareceu correndo pelo quintal, batendo o portão em direção à rua, que estava deserta por causa da hora. Luciano, eu não sei como a gente conseguiu sair daquela casa. Só sei que a gente saiu correndo para a rua, abrimos o portão com tudo, sem olhar para trás, e fomos para a casa da mãe dessa menina que morava a poucas quadras dali. Nós fomos correndo sem nem ao menos parar para descansar ou recuperar o fôlego. Chegamos lá chorando muito e completamente aterrorizadas com tudo que vimos e sentimos naquele lugar sinistro. Depois de 2 semanas morando na casa da mãe dela,
a gente alugou uma outra casa e nos mudamos. E com o tempo, a outra menina que morava na República também saiu de lá e se juntou a nós na nossa nova casa. Depois ficamos sabendo que ninguém consegue ficar por muito tempo morando naquela república. O motivo, nós descobrimos da pior maneira possível.